Bom dia a todos, Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o nosso estudo bíblico. Todo domingo às 10 da manhã, a gente faz o nosso estudo bíblico pelo Google Meet. E nós estamos aqui estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, antes de dar sequência aqui no nosso estudo, eu vou pedir para o Vilmar fazer uma oração para a gente estar começando aqui os nossos estudos. Vilmar. Paz do Senhor, bom dia a todos. Bom, Pai amado, querido Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia, Pai. Obrigado, Senhor, por esse estudo, Pai, que nós estamos tendo, Senhor. Que o Senhor venha nos iluminar, Senhor, para que nós possamos entender a sua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, que esse ensinamento que nós estamos aprendendo, Pai, nós possamos praticar em nossas vidas, Pai. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, Vilmar. Então, vamos aqui dar sequência aqui ao nosso estudo. Então, a gente está aqui, né, analisando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Estamos na fase de leitura, né? A gente faz a leitura e os comentários. A gente já contextualizou uma série de coisas e agora a gente está fazendo a leitura propriamente dita. E a gente sabe que essa carta foi uma carta direcionada para a igreja de Corinto. Quando Paulo estava escrevendo, ele estava lá em Éfeso, né? Quando ele recebeu muitas informações, queixas, perguntas do pessoal lá da igreja de Corinto. E aí essa carta é uma carta que ela vai abordando os problemas que foram relatados e ele fica explicando, né? E dizendo para eles o que eles devem fazer. Por isso essa carta é muito importante para as igrejas, né? Porque as igrejas têm os mesmos problemas, e aí a gente aproveita todo esse ensinamento de Paulo para a gente tomar alguns cuidados, entender algumas coisas e ver o que a gente pode melhorar, né? E aqui, cada conjuntinho de capítulo, ele traz aqui um problema que a gente está analisando. Nós estamos aqui, ó, né, no quinto tópico aqui, onde a gente aborda os capítulos 8, 9 e 10, né? Que a gente está falando dos limites da vida cristã, o que eu posso, o que eu não posso fazer, né? O que é imoral, o que não é, enfim. E aí a gente já leu o capítulo 8, já leu o capítulo 9, já estudamos, e a gente iniciou o capítulo 10 domingo passado, né? Então, esse conjuntinho aqui que ele fala desses limites da vida cristã. No capítulo 8, a gente já conversou sobre a comida, né, que foi sacrificada a ídolos. Paulo explicou para a gente como que a gente deve se comportar com relação a isso, mas o foco do capítulo 8 aqui, que Paulo disse que o saber ensoberbece e o amor edifica. O que ele estava querendo focar é que o amor, a gente se preocupa com o próximo, né? E a soberba é consigo mesmo. Então, o foco dele sempre é com o próximo. Isso a gente viu no capítulo 8. O foco é o próximo e não a gente mesmo. Aí, depois, no capítulo 9, ele deu um outro exemplo, né, de direitos que muitas vezes a gente pode fazer determinadas coisas, mas a gente abre mão por um motivo maior, vamos chamar assim. E Paulo deu o exemplo dele mesmo. No capítulo 9, né, ele falou, pegou meu exemplo. Ele falou, olha, eu tenho esses direitos aqui e não, né, e depois ele falou, e vou abrir mão desses direitos, né, ainda no capítulo 9, ele falou, eu sou apóstolo, eu tenho direito a me casar, eu tenho direito a ter sustento da igreja, eu tenho isso, mas eu vou abrir mão em função do quê, né? Ele falou 3 coisas aqui, pelo qual ele abre mão de certas coisas em função do próximo. O primeiro é o amor ao evangelho, que ele coloca aqui. Ele abre mão disso porque o foco dele é o evangelho. O segundo é os próprios pecadores, os próprios irmãos. Então, ele abre mão de coisas dele por conta de salvar os pecadores. E o terceiro que ele fala aqui é por amor a si próprio. Ele falou, isso também é bom para mim, né? Então, no capítulo 9, ele falou isso.
E aí, no capítulo 10, que a gente começou domingo passado, ele falou, ó, agora ele vai pegar um outro exemplo, né? No 9 ele pegou um exemplo, que foi ele, e no 10 agora ele está pegando um outro exemplo, negativo no caso, que é o exemplo de Israel, o povo de Israel, né? Então ele pegou aqui no capítulo 10 esse exemplo que a gente viu no domingo passado. Esse capítulo 10, ele tem 3 bloquinhos. Então a gente estudou o primeiro bloquinho domingo passado, onde ele trouxe a ideia, o exemplo de Israel. Ele falou, ó, Israel, por exemplo, tantos privilégios, tanta comunhão com Deus, tiveram tanta coisa, mas mesmo assim não tiveram um sucesso espiritual. Você começar bem ou você ter esses privilégios de Deus, muitas vezes não te garante o sucesso espiritual. E ele trouxe esse exemplo para nós, né? Então, e ele trouxe aqui 5 coisas erradas que a gente não deve fazer, que a igreja não deve fazer, né? Por conta de que não agradam a Deus. E ele mostrou aqui as 5 coisas. Ele mostrou não cobiçar as coisas más, não praticar idolatria, não praticar imoralidade, não colocar o Senhor à prova e não murmurar. A gente já viu isso, né? E ele falou, são exemplos negativos que a gente tem que saber evitar, porque isso não agrada a Deus e não ajuda a edificar o próximo. E aí, a gente até falou que o versículo principal aqui, ele falava assim no 12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Porque às vezes a gente tem tantos privilégios de Deus, a gente é um convertido, a gente é um crente, a gente acha que tá bem, mas às vezes a gente não está bem. Então ele fala, veja que não cai. Então é um vigiar, né? Esse primeiro bloquinho. E aí, no segundo bloquinho, que é o que a gente vai ler agora, ele vai falar da idolatria, tá? E vai complementar depois, né, do versículo 23 ao 33, ele vai voltar àquela questão da liberdade, que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E aí vai ficar muito claro para a gente, Paulo, ele é um professor muito bom, vamos chamar assim, né? Que agora a gente vai ler esse pedaço aqui da idolatria, né? E aí a gente vai conversar sobre isso, e depois o próximo bloquinho também. Vamos ler, então, aqui, ó, capítulo 10, né? Aqui do 14 até o 22, vamos ler aqui, porque fala sobre a questão da idolatria, né? Por que a gente vai fugir dela, tá bom? Então, vamos ler aqui, tá bom? Ó, do versículo 14 até o 22. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que a sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo no Senhor? Somos, acaso, mais fortes do que ele? Bom, então vamos lá, vamos falar desse bloquinho aqui. E Paulo, ele já começa assim, ó, portanto, né? Então é alguma coisa assim, ó, a gente já explicou isso, explicou aquilo, falou isso. Então, né, o portanto, né? Parece que ele está indo aqui, vamos dizer, do fim para o começo, né? Então, já que a gente já entendeu um monte de coisa, portanto, o que nós devemos fazer? Portanto,
fugir da idolatria. Ele vai explicar melhor essa questão. Por que ele vai explicar melhor? E no próximo bloquinho, de novo, ele vai falar sobre comida sacrificada a ídolos. Porque a gente vai entender, no final desse capítulo, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como assim? Uma coisa é o ídolo em si, uma coisa é a carne em si, né? Outra coisa é o ritual, é a intenção, é o motivo. Então, lembra que a gente já falou sobre coisas morais e imorais, né? Amorais também. Amorais é aquela que não faz muita diferença, mas dependendo da intenção com que você vai fazer alguma coisa, ela pode se tornar imoral, né? Então, é isso que nós vamos falar. E aqui, Paulo, ele vai dar 2 exemplos interessantes para ele explicar isso. Que ele vai dar o exemplo da Santa Ceia, que é uma comunhão com Deus, com Jesus, e vai falar também dos rituais pagãos, né? Ele vai falar sobre outro tipo de comunhão que tem a ver com a idolatria. Então, essas 2 ilustrações que a gente vai comentar agora, tanto a Santa Ceia como aqueles sacrifícios judaicos, a gente vai entender o porquê. Ele está associando idolatria, ele está associando a se envolver com demônios, né? Então, essa associação, ele parte dessa associação para dizer por que a gente tem que evitar. Por que a gente tem que evitar certas coisas. E a partir disso, eu até queria ler aqui 2 versículos, aqui, um em Deuteronômio e outro no Salmo, porque a gente tem aqui na Bíblia que muitas coisas aqui, elas se envolvem, sim, com demônios. São rituais que são para demônios. E isso é perigoso. Então, lá em Deuteronômio 32, no versículo 17, eu estou falando essas coisas antes da gente entrar aqui nos detalhes da leitura, porque é importante a gente contextualizar, a gente sempre faz isso, né? Ó, lá em Deuteronômio 32, 17. Vou ler aqui, ó. No 17 de Deuteronômio 32, está escrito assim, ó. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então, a Bíblia já fala sobre rituais, sobre sacrifícios que envolvem demônios. Aí lá no Salmo 106 também, ó, vamos ler o versículo 36 e o 37 no Salmo 106, quer ver? Salmo 106. Vou ler o 37 e o 38. Está escrito assim: pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Bom, então é o seguinte, né? Só para a gente entender aqui que quando a gente começa a falar de idolatria e de rituais e sacrifícios, que eles podem estar ligados com demônios, por isso, né, é que é perigoso se envolver com essas coisas. E Paulo vai explicar e ele vai mostrar os porquês que esse envolvimento é perigoso. E a gente vai ver as duas figuras que ele usa aqui, né? Bom, a primeira figura que ele usa aqui, ele dá o exemplo da Santa Ceia, né? Ele fala, o cálice da bênção é a comunhão do sangue de Cristo, não é? Assim como a comunhão do corpo, o pão, ele é o corpo de Cristo, né? Então ele fala, e isso daí, nós somos um único corpo em Cristo. Quando a gente faz a Santa Ceia, ele deixa isso claro para a gente, que é um ritual onde a gente entra em comunhão com o nosso Deus. E existe essa comunhão. A gente sabe que aquele vinho em si, ou o pão em si, né, não é a questão. A questão é quando a gente vai lá se entregar para Jesus, fazer o nosso ritual de comunhão com Ele, né?
Então, e ele pega assim, então, ele fala, isso daí, esse ritual que a gente faz, ele não é essa comunhão com Cristo? É. E ele é o único pão. Então, aqueles rituais que eles fazem para ídolos e outras festas que não sejam essa, né? Aí ele fala, vocês estão fazendo sacrifícios, vocês estão participando de algum ritual, né? Para outros deuses. Então ele fala assim, o ídolo em si é alguma coisa, né? A carne em si é alguma coisa, a gente já falou bastante, mas ele vai voltar aqui e falar sobre isso, a gente comer a carne ou não. Mas aqui não é questão do ídolo e da carne, e sim da comunhão, do ritual que a gente não deve participar, das coisas que a gente vai fazer e que pode estar se envolvendo para demônios. Aquele sacrifício, ou aquele ato, ou aquele ritual, é a demônios que são associados. Então, é esse o perigo que Paulo vem comentar aqui com a gente. Edgar? Então, Marcelino, a gente tem aí quando a gente está lendo esse texto todo, né, além da questão da ceia, nós temos aí inseridos muitos detalhes, né, que Paulo, por conhecer, né, aquela região toda e ser, né, de muito próximo dali também, né, que ele era turco ali, né, até imagine hoje, né, o Paulo ali de Tarso, né, naquela região da Turquia, ele, né, imagine que ele viveu nesse cenário que a gente está hoje em dia de tanta dificuldade, né, a gente está, imagine, ele inserido naquele contexto, ele está falando para um povo que vivia, a gente já falou várias vezes, né, ali era uma miscelânea de culturas, né, porque a gente sempre fala ali, vou falar rapidamente, mas assim, você tem ali o Mar Jônico, o Mar Egeu e aquele Istmo, né, que chama, é uma faixa de terra que tem dois lugares grudados nela ali, juntos, né? Então você tem aquele espaço onde era a passagem de muitos povos ali, né? Era uma porta de entrada para subir para Macedônia, uma passagem que ia para Roma, para aquelas regiões onde onde se cortava caminho ali também, né? Então você tinha muitas culturas ali e aquilo tudo fazia parte do dia a dia daquele povo, né? E se você pensar o que seria hoje, até a cultura nessa época aí, eles tinham lá os jogos que eram os jogos íntimos, né? Que eram os jogos que seria quase que os Jogos Olímpicos da época, só que tinha algumas características diferentes, né? Tinha aquela mais a luta, mais os combates, como seria hoje o UFC, o MMA, né? Eles tinham isso como cultura deles. E você imagine como era a cultura do físico, da parte física, do visual, da parte, né, da força do homem, da mulher até, né? E isso tudo gerava também essa idolatria pelo próprio corpo, né? Então as pessoas elas estavam muito voltadas à parte intelectual e à parte física. Então aquele povo vivia muito isso, né? E o que a gente está se transformando hoje, né? O que a nossa sociedade está vivendo hoje, né? Se não são academias para poder, algumas suprir a parte física, para você, né, conseguir viver fisicamente melhor, mas muitas são para o bel prazer mesmo, para mostrar, né, para se, até mesmo para que as pessoas falem, puxa, olha que pessoa forte ou não, né? Então começa a gerar uma idolatria ali, né, em algumas figuras, né, do cotidiano. Então, os dias de hoje também são muito parecidos com daquela época, né? Com seitas e igrejas e costumes e tradições que estão envolvidas, inseridas até hoje na igreja, né? Começam a entrar um pouquinho na igreja, esses costumes do dia a dia. Então, isso tudo começa a fazer efeito para a gente. Assim como o Paulo falou, né? Do que estava influenciando aqueles irmãos daquela época, a gente também pode pensar no que está acontecendo hoje, né? O quanto as pessoas hoje estão idolatrando pessoas, coisas, né? E elementos, né? Também, né? E começam a viver de uma maneira em que é mais importante do que o próprio adorar a Deus. Você começa a adorar coisas, né? E não percebe que isso está sendo feito, né? Você começa a entrar nesse ritmo. E Paulo veio para alertar ali, né? De que éramos um corpo e esse corpo
era formado por aqueles irmãos que estavam ali, e um se preocupando com o outro, e não um querendo se despontar e chegar na ponta, na frente dos outros, né? Não, todos juntos, né? Então, quando ele fala dessa comunhão, né? E dessa preocupação em não se associar com coisas que vão destruir, né? Ao invés de agregar, ele fala muito disso, né? Ele vai falar daí para frente, né? Bastante. Sim. Mas é interessante, né? Sim, e reforçando, Edgar, que isso que você falou, que é muito importante, apesar dele estar aqui se referindo aos demônios, porque naquele contexto tinha muitos deuses, muitos rituais, muitos sacrifícios, enfim. A gente também tem a questão da idolatria, que mesmo que não seja associada a demônios hoje, né, que não temos tantos deuses quanto naquele contexto para ficar participando de outras coisas, a idolatria, né, que como você falou, às vezes você está idolatrando uma coisa, ou um homem, às vezes não está associado ao demônio, mas ela está tirando você de Deus, né? Então, Tirou você o está foco, né? colocando algo mais importante que Deus, ainda Começa que a tirar não, o foco, né? você já está tirando o foco. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que idolatram coisas e que são coisas mais importantes que até a próprio irmão. Eu já vejo pessoas brigar por causa do carro, né? Pessoas assim perdem assim amizade por causa de uma coisa material. Eu já vi pessoas por conta de coisa material não se voltar a Deus, porque não tem tempo para Deus, né? Porque assim, as coisas materiais está tirando, roubando o tempo que deveria ser mais importante, que é o lado espiritual, né? As Então, coisas até apesar de... digitais, né, Marcelino? Até Exato. não só materiais, as coisas virtuais estão Isso. tirando. Hoje É, você tem uma geração TikTok aí, como diria, né? Uma geração que isso. passa horas e horas e horas e horas vendo o quê? Isso. Nada. Sabe? Nada. Está Agregando o tirando. quê? Nada. Se isso É, não é um ídolo em forma digital, né? é a mesma coisa. Porque eu vejo, às vezes, a gente tem que brigar, às vezes, com o neto da gente que passa horas vendo um agregado de coisas que não agregam nada, né? Uma condição ruim. E isso aí se vai para gerações mais. Imagine você ver uma pessoa já de 40, 50, 60 anos passando horas vendo filminhos e coisas na internet, horas, né? E aí você fala, você leu a Bíblia hoje? Ah, eu não tive tempo, né? Se isso não é uma idolatria, eu diria assim, né? O que é isso então, né? Então a gente está vivendo esse tempo ruim, né? Esse tempo de tirar foco, né? De o que está por trás disso tudo. Você vai falar, não é um demônio? Eu diria que o demônio, quer dizer, que ele se diverte com isso. Ele quer que as É, pessoas passem muito mais tempo nos TikToks da vida, vendo como encher uma bexiga de água, como fazer a lâmpada ficar de vermelha para azul e pular e tocar uma música, sabe? Coisas que às vezes não agregam nada, né? E aí o que acontece? Isso é um foco em que esse demônio que a gente fala, né? é Ele se verdade. diverte com isso tudo. Ele quer que as pessoas passem muito mais tempo conectadas ao nada, né? Porque Isso. isso vai tomar esse tempo precioso que Deus está dando para ela, né? Isso. É verdade. Então, e aí aqui no final, né? Então, do versículo aqui 21 e 22, o que o Paulo ele diz aqui? Que não dá para a gente beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não dá para a gente fazer as duas coisas. E aí ele fala que não pode participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, aqui eu até grifei participantes da mesa, né? Por quê? Aqui o fato principal que ele fala aqui é da participação dessa comunhão, né? Depois a gente vai ler no próximo bloco, a gente vai voltar ao assunto do que a gente pode fazer e não pode fazer, mas ele está focando aqui essa questão da idolatria, como você está participando de alguma coisa que é perigosa e está relacionado com demônios e não tem nada a ver com Deus, né? E ainda ele fala, no 22, ou provocaremos zelos no Senhor, porque Deus é zeloso pela gente, né? Aqui é mais ou menos, né, quando ele fala, se acaso vocês é mais forte do que ele, é mais ou menos na linguagem popular, quando a gente fala
né, de brincar com coisa séria, ou cutucar onça com vara curta, né? Ele fala, a gente tem que ter zelo, a gente não pode ficar brincando com essas coisas, sabe? Né? Ou a pessoa, isso aqui não tem nada, não. Vou fazer isso aqui porque não tem nada, não é perigoso fazer isso aqui, sabe? Eu vou participar aqui desse negócio aqui, desse Halloween, de fazer aqui uma cultuação lá das bruxas. Isso aqui não é nada, isso aqui não tem perigo, não. Fica frio, né? Isso aqui não tem perigo. Então, não temos que ser zelosos. Não vamos cutucar a onça com a vara curta, não vamos mexer. Se a gente não sabe muitas vezes com o que você está mexendo, então não vai ali. Então, fugir da idolatria, não mexe com isso, né? Você acha que a gente é tão forte que pode brincar com essas coisas que são perigosas, né? E aqui no final, então, ele fala isso, né? Débora quer falar? Sim, posso falar? Pode, opa. Então, o que vocês estão falando é um pouco até da pregação de hoje, né? Olha. É legal que é o mesmo Espírito. E como o Espírito Santo vai falando assim, né? Fala de manhã, fala à noite. Mas o que eu quero falar foi sobre os perigos que nós estamos enfrentando. Até o Edgar falou do TikTok, né? Agora a gente está indo para o carnaval. E se a gente não se posicionar, a gente acaba deixando nossos filhos participarem, né? Porque, tadinho, mas só ele não vai participar. Nossa, mas o que vão falar? Mas ele chora, mas isso e aquilo. Mas são legalidades que nós, como pais, vamos abrindo, né, brechas para o inimigo e se aproveitando. Então, a gente deixa no carnaval, porque, tadinho, só ele não vai participar. Depois a gente deixa lá no Halloween, porque ele adora se fantasiar. E, na realidade, a gente vai deixando o inimigo entrar literalmente na vida do nosso filho. E nós, como pais, temos responsabilidade de explicar, mesmo que ele é pequenininho. A gente fala só, mas não agrada a Jesus, né? E é só não deixar o filho ir para a escola nesse dia. Porque o mundo, ele vai aos poucos, ele não vai descaradamente afetar os nossos filhos e até mesmo a nós. Né? É só a gente perceber quando a gente assiste televisão, até já comentei sobre isso. Não vem descaradamente para você torcer para aquela pessoa que está traindo, mas vem todo de uma forma sutil, para que você, né, comece a torcer para o errado. E hoje em dia parece que o errado é o que está certo, mas a gente tem que prestar atenção o que a Bíblia, que é o nosso manual, está dizendo. Era só isso. Muito, muito obrigado, Débora. Muito, muito bem colocado, sim. A gente não pode se descuidar, porque é de mansinho mesmo que o inimigo vem. O pastor levantou a mão, pastor? Sim, é só para complementando o que a Débora está dizendo, o que acontece que com muitas pessoas, ele começa a assistir pela televisão, né? Mas ele realmente é um show, mas atrás desse show tem o quê? Artimanha satânica, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, realmente, como a Débora falou, de até mesmo de assistir o carnaval na televisão, junto com os seus filhos, né? E, às vezes, assiste e fala, não, mas é show, é que lá entra no coração da criança, né? Então, nós temos que tomar muito, muito cuidado nesse período do carnaval, muito cuidado, porque nós sabemos que a lei não traz nenhum benefício, pelo contrário, né? É uma artimanha de Satanás, né? Para tirar aquilo que nós falamos para os nossos filhos, né? Então, imagine só a confusão que fica na mente de uma criança, né? E aquilo que uma delas falou, às vezes mas você não vai, nossa, mas que isso é cafona, o filho fica pedindo, mamãe, eu quero fazer isso, quero. E a mamãe vai cedendo. Então, o que os pais têm que falar com eles? Sentar e mostrar o perigo que acontece, né? O perigo, as artimanhas do inimigo. O que ocorre hoje é que são poucos pais que sentam com os filhos e começam a explicar a palavra de Deus, especialmente nesse tipo de festa. Deixa muita vontade. E lá na vontade, onde ele vai aprender? Lá na escola. Então, os pais precisam, né, dar um pouco mais de assistência espiritual para os seus filhos, especialmente para os adolescentes. Amém. Amém, pastor. Edgar, vai falar? Como o pastor e a Débora já falaram aí,
gente tem sempre que observar que nós, como somos mais velhos, né, os filhos, os netos, eles precisam dessa orientação nossa, precisam de saber esses limites, né? E como a gente tem esse conhecimento, a gente precisa passar para eles. Eles não vão, de repente, eles não têm, não é a maldade deles, eu quero ir no carnaval, eu quero brincar de Halloween, eu quero fazer uma coisa ou outra, que nós temos obrigação de instruir, né? Como Paulo tinha essa obrigação de instruir esse povo todo, né? Alguns ali estavam cometendo erros sabendo, né? Grande maioria ali que eram daquela igreja, né? Eles eram daquela igreja, eles conheciam isso, a palavra de Deus já, né? Eles estavam sabendo o que era o certo e o que era errado. O que não pode é aquele crente, já depois de 30 anos, parar e falar: devo ir numa festa não sei do que, tal, sabe? Puxa, que pergunta, né? Sabe, assim, você já conhece. Você não precisa de vir um Paulo e explicar para você, né? Você já conhece. Tem gente que pega e fala: devo comer comida que foi sacrificada lá para os demônios, que eu sei que veio lá do não sei da onde e tal. Não precisa nem perguntar, né? Sabe aquela coisa? A gente tem umas dúvidas de cristão, às vezes, que, como eu diria brincando, meu pai tem vontade de bater, né? Sabe assim? Porque tem, sabe, são coisas que não cabem mais ao cristão ter dúvidas, né? É. E, e realmente essa coisa que está por trás de tudo isso que a gente sabe, por exemplo, o carnaval, ele tem ali seus entremeios ali, seus bastidores, que a gente sabe muito bem que não são, né? Não são coisas de Deus. A gente sabe disso. Quem é mais velho sabe do que foi e do que está chegando. Vai chegar um ponto em que, né, vai ficar insustentável até, né, da gente falar sobre carnaval, né? Isso é o máximo que a gente pode orientar, né? Não seria uma festa popular, mas que ao mesmo tempo tudo que foi agregado no carnaval de coisas ruins, né, é uma quantidade muito grande para que a gente possa permitir, né? Ah, mas você é quadrado, você é antigo, você é chato, você é isso, aquilo. A gente tem a obrigação de falar, né? Que seja agradável para aquele. Imagina aquele adolescente que ouve e sabe que você está falando com amor, que você está falando aquilo tudo para o bem dele, para que aquilo tudo seja uma coisa que ele entenda. E aí o que acontece? Ele vai falar: olha, meu pai comentou isso, realmente ele tem razão. Agora, se for uma coisa punitiva, imposta de uma maneira sem justificar o porquê está sendo feito, sabe o que esse adolescente vai fazer? Você descuidou, olhou para cá, ele vai para o carnaval. Ou ele vai não sei para onde. Ou ele vai fazer uma coisa errada. Porque é o desafio. Olha, cinema, 18 anos, não pode entrar. Todo o jovenzinho de 15, 16 queria entrar no cinema de 18 anos. Porque era uma coisa que era proibida. E ele queria ir. Ah, não pode passar por tal lugar. Não olhe no buraco preto na parede. Todo mundo vai querer olhar no buraco preto na parede. Se você não coloca essa plaquinha, ninguém olha. Mas se você proíbe de olhar, todo mundo vai querer olhar. Então, quer dizer, precisa justificar o porquê. O que tem atrás daquele buraco na parede? Ah, tem coisa ruim, tem coisa que não é boa, tem coisa que não cabe para você, não é bom que um cristão faça isso. E aí explica. Agora fala simplesmente: não olhe, não jogue papel no chão, primeira chance você pega e joga. Você não, né? Mas digo, não proíba simplesmente, a pessoa vai fazer errado. Então tem que ter uma explicação, tem que ter uma educação. Não corra a 180 na estrada. Por quê? Por quê? Não importa, não corra. Eu vou correr, eu quero saber por quê. Agora, porque senão você provoca um acidente, você mata, você morre, você pode tomar multa, você pode isso e aquilo. Então você explica por quê. Senão a pessoa vai querer fazer. Então tem sempre Paulo ali explicando o porquê não, por que está em comunhão, por que somos o mesmo corpo, e se somos o mesmo corpo, por que eu vou cometer um erro tão grave, né? Se eu sou do mesmo corpo, eu cometo um erro, os outros irmãos vão falar: o que você está fazendo nesse corpo, sendo que você só faz isso? Você está doente, você está com problemas, vão tratar você. Então você acaba ficando fora daquele corpo. Então isso ressalta e pode fazer com que outros também saiam desse corpo, né? No sentido figurado da coisa, né? Pastor? Viu, Marcelino? Eu acho que, como às vezes os pais, por um motivo ou outro, não explicam o que significa o carnaval, eu acho que nós, como igreja, temos que explicar. Não aqui somente com esse grupo pequeno, mas especialmente para os adolescentes.
Então, seria interessante, e você, a Débora ou o Vane, né, que já tem muita bagagem também, e a Débora, que é uma professora, né? Então, que domingo que vem a gente poderia reunir, separar os adolescentes e dar uma palavra sobre o carnaval, né? Pegar, porque é importante, porque às vezes dificilmente os pais vão explicar. É aquilo que o Edgar falou, não, não pode, isso é do demônio, mas ué, e daí? É aquilo que o Edgar falou, mas por que é do demônio? Então, vamos ver essa possibilidade aí, né? De você, a Débora, né? O Vane, estudar um pouquinho e dar uma palavra, assim, uma orientação para É. os adolescentes da nossa igreja, para a igreja. O Edgar também, que é muito perito nesses estudos, né? Então, verifica qual de vocês quatro poderia dar uma palavra, aí vou fazer uma convocação, né? Eu fiz isso, pastor. Ah, você... A gente nos juniores, né? A gente reuniu os juniores no domingo passado. Então, a Kelly, a gente montou um material sobre isso e a gente explicou para Sobre eles carnaval? Sobre isso, por carnaval? quê, isso, sobre o carnaval. Ah, Então, isso que a gente está falando aqui, então, a gente conversou com os juniores, a gente faz isso, inclusive a gente fez isso no Halloween, um pouco antes do Halloween também, sim. montei um material muito bacana para explicar de onde vem, por que vem, e a gente também faz uma pergunta para as crianças para ver o nível de entendimento que elas têm, para saber se os pais estão indo bem ou não. E eu identifiquei que os pais estão indo bem, pelo menos com as crianças que estão lá na igreja. Elas têm uma cabeça boa, isso me agradou muito, viu, pastor? Amém. Tanto lá no Halloween, quanto agora também para o Carnaval, que a gente falou sobre isso, né? Mas uma palavra tão assim abençoada, tão É, importante, é, era necessário fazer um apelo para os pais trazerem, né? é, Trazer os filhos para ouvir essa palavra, né? é. Porque é super importante e é também de responsabilidade da igreja. Então, amém, porque você já deu a palavra, né? Eu fico muito contente, eu não sabia, mas é uma pena que precisava ser bem divulgado, porque é muito importante, né? Muito importante. Amém. Amém. E a gente vê aqui, né, Vilmar, você também pediu a palavra, né? Ou não? Eu pedi, mas algumas coisas aí o Edgar já falou, a Débora aí, Uhum. só vai gerar Tá, digamos assim, mais questionamentos, né? Mas tá é bom, melhor deixar para lá, tá tá bom? bom. Obrigado. Obrigado, você. Também a ira, E né? aí a gente vê aqui também que sabe o que eu queria reforçar até, pastor? Às vezes a gente fala assim, o nosso estudo ele é um estudo prolongado, detalhado. Até no versículo 15 aqui, o Paulo fala, eu falo como a criteriosos, né? Paulo, ele ensina muitas coisas e realmente a gente tem mesmo que a gente tem que ter bastante tempo para ler e entender, porque Paulo, ele explica muito bem as coisas para a gente. Tanto é que ele está falando, a gente já falou de idolatria, mas eu quero explicar melhor, eu quero dar exemplo, eu quero, como o Edgar falou, né? Quero que vocês entendam os porquês das coisas. E essas cartas de Paulo, elas vão demorar sim para a gente fazer esse estudo, porque elas são muito importantes, elas trazem muita informação, muito conhecimento, né, para a gente. Então, realmente, é muito bom a gente estar todo domingo aqui fazendo esse estudo, não importa o horário ou quanto tempo leve, mas que a gente vai ler, a gente vai entender e vai conversar, a gente vai. Por quê? Olha só como é importante aqui, o Paulo está explicando, né? Isso serve de base para a gente explicar para as outras pessoas, né? E ele vai continuar, ó, a gente vai ainda continuar falando sobre isso. Lembra que eu falei que o próximo bloquinho ele vai falar aqui uma coisa, outra coisa? Para ficar muito claro na nossa cabeça. Igual o Edgar diz, a gente precisa entender os porquês para que a gente possa agir em conformidade com o que Deus espera, em conformidade com o que Jesus explicou para a gente, né? Então, Paulo, como diz aqui o Edgar, ele foi um grande educador, e realmente e nós temos isso tudo à nossa mão, né?
nós temos a palavra, que ela é completa, né? Você ia falar alguma coisa, Edgar? Não, só que Paulo ele teve esse preparo, né? Ele foi criterioso também em tudo que ele fez, né? É um exemplo para a gente, porque hoje as pessoas, de modo geral, encaram o cristianismo de uma forma meio vamos lá no culto, vamos participar, vamos buscar bênção, vamos fazer alguma coisa, sabe? E de uma maneira superficial, né? E Paulo fala para eles de uma forma criteriosa seguir, né? De buscar esse entendimento, né? Então, não é uma opção, né? Não deveria ser uma opção para o cristão. Se você entrou, entra de cabeça no cristianismo, entra de verdade, né? E se boa parte, né? Boa parte dos cristãos tivessem uma preocupação com o conhecimento, né? Padeceriam menos, vamos dizer assim, né? Sofreríamos menos como cristãos se tivéssemos mais critério ao aprender a palavra, dedicação, né? Esse sofrimento todo que a igreja tem, puxa, eu não sei o que fazer, devo isso, devo aquilo. Se você lê, você já sabe o que fazer, né? É aquela história sempre que a gente fala do manual, né? Para que, principalmente brasileiro, né? Dizem que brasileiro, o manual é feito só para enfeitar, né? Porque ninguém lê manual, né? E o que acontece? A gente quebra os aparelhos, a gente instala errado as coisas, a gente fala coisas erradas, porque não sabe. A primeira coisa quando você compra um aparelho eletrônico, aí, eletroeletrônico, a maioria pega e já sai tentando fazer o negócio funcionar. Já liga na tomada na voltagem errada, já tenta fazer ele funcionar sem tirar a trava não sei do que. Então, precisa desse critério, precisa aprender e aí botar em prática tudo que aprendeu. Botar em prática uma coisa que você não aprendeu não é muito fácil, né? Inverter os bois e a carroça aí geram confusão, principalmente na igreja, né? O irmão às vezes ainda nem aprendeu e quer ensinar e aí acaba ensinando errado. Então é muito importante a gente se preparar para ensinar. Paulo teve essa grande sorte aí de Deus aí, né, na vida dele de aprender com Gamaliel, né? Ele teve como se formar para poder também, né, ensinar. Mas a gente pode também ter um esforço para aprender, né? Requer esforço, né? Essa semana eu aprendi um trabalho aí que eu tinha que fazer. A maneira que eu fazia não dava mais para fazer, o software acabou. Eu tive que aprender um software muito rápido. Eu falei, não sei se eu vou conseguir. Aí eu passei 2, 3 horas, 4 horas, consegui resolver. Sabe assim? Mas me levou 4 horas, mas foi ali, eu fui vendo e tal. Então foi doloroso, vamos dizer assim, foi muito tempo, né? Foi cansativo, mas exigiu aquilo, senão eu não conseguiria chegar no resultado. Em 15 minutos não se aprende grandes coisas, sabe? Não é muito fácil, né? Então a gente se dedicar na vida, né? A Débora levantou a mão? Sim, só para concluir, eu sei que o tempo está escasso, mas problema. assim, a gente está falando de carnaval tudo, porém, nós também, como adultos, né? Não adianta a gente falar para o filho, não, filho, o carnaval é pecado se eu depois ele me ver assistindo o carnaval na TV. Não adianta eu falar, filho, não, mas não pode mentir, porque Deus não se agrada se o meu filho me vê mentindo no telefone para o meu chefe. Não adianta eu falar para o meu filho, isso é errado, isso é aquilo, se eu estou assistindo o Big Brother. Então, assim, nós temos que fazer uma análise sobre nós também, sobre o que eu estou falando e como eu estou agindo. Até o Edgar falou sobre isso, né? Aí eu não deixo o meu filho ir no Hop Hari na época que tem o Halloween lá, as coisas que tem lá, mas eu assisto filmes de demônios dentro da minha casa, que eu abro legalidade para que o inimigo entre, né? De terror, isso e aquilo. Então, a gente falou de filhos, mas acredito que nós adultos estamos precisando fazer uma grande reflexão sobre o que estamos falando e como estamos agindo. E sobre as crianças, nós fazemos várias atividades, sim, né? E não é só sobre o carnaval, sobre várias outras datas também, até Páscoa, a gente explica o verdadeiro sentido da Páscoa, porém, a gente não pode tirar a obrigação que é da família, porque hoje a família está colocando toda a obrigação para as escolas, para as igrejas, e ficando acomodados, que é mais fácil deixar o celular e deixar as outras pessoas ensinar aos nossos filhos aquilo que é nossa obrigação. A gente percebe que, por exemplo, teve um culto aí
para jovens e adolescentes, e alguns pais, não, mas meu filho não quis ir, mas espera aí, ele tem 13 anos, quem manda em casa? Né? Então, está se invertendo as coisas. E, então, assim, nós pais precisamos pedir a graça de Deus para nos ajudar também a tomar posição, porque os nossos filhos não podem mandar em nós, né? Os nossos filhos têm que entender que a autoridade são os pais. Claro que não estou falando de famílias que às vezes a mulher não é cristã ou o esposo não é cristão, porque é divergente, eu sei que dá muito dor de cabeça, mas se o meu filho tem 11, 12, conversei com 2 famílias, uma família, ele tem 14 anos, falou não, mas ele não quer vir, ele quis ficar lá jogando, mas eu falei, mas espera aí, quem é a mãe da casa? Como meu filho não quer ir? Ele faz o que eu mando, não é por aí. Ah, mas hoje tem que ter liberdade. Sim, tem que ter liberdade, mas ainda a autoridade, tanto espiritual como na nossa casa, são os pais. E, infelizmente, o TikTok, o celular, está mandando mais que os pais. Então, era só uma observação. É uma reflexão muito importante para todos os pais. A gente precisa realmente ter esse entendimento. O Vilmar também levantou a mão. Vilmar? Tá me ouvindo? Tô. Agora. Então, voltando ao texto aí das épocas de Paulo e do que estamos hoje, né? Eu acho que, não que seria mais difícil ou mais, mas hoje as coisas estão muito mais, digamos, sutilmente infiltradas no nosso dia a dia, e é complicada a situação. Eu não falo isso só de fora da igreja, mas dentro da igreja também existe isso. E que adianta você ter um jovem dentro da igreja que está lá na frente, por exemplo? Não estou falando na nossa igreja, mas é uma situação hipotética. Um jovem lá dentro da igreja que está cultuando, digamos que cultuando a Deus somente por estar lá, por se aparecer. Ou um pregador, alguma coisa. Esse dia eu fiquei assim, nossa, eu vi 2 hinos, lindo, 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 lindo. Aí eu fui ver o jovem que estava cantando. Nossa, hoje tá. Se você olhar para ele, você vai falar assim, meu, o que aconteceu? E cantava hinos que você falava assim. Tanto é que eu fui em busca achando assim, pô, esse jovem hoje deve ser um pregador. Nossa, que decepção. Fiquei triste, com dó realmente do que aconteceu. E assim, então é complicado. Hoje se tem situações dentro da família, dentro da igreja, que é muito difícil você. Lembra? Aí eu até lembro aquela passagem do joio e do trigo, né? Muito difícil. Só na hora da colheita mesmo que vai ser dividido ali, separado, porque é complicado. Mas Sim. era isso, né? Eu acho que na época de Paulo, ele estava aí, o negócio era muito mais grosseiro, né? Você sabia dividir as pessoas. Vou comparar aí um colega meu que foi lá para Dubai. Ele falou, meu, mas a gente sabe certinho quem são os grupos, porque os japoneses andam com os japoneses, os brasileiros andam com os brasileiros, o pessoal, cada etnia anda nos seus grupinhos, né? Então é muito mais fácil. Hoje você está aqui dentro do Brasil, é todo mundo misturado, né? Então é uma questão. A gente tem autoridade, sim, tem que manter o negócio, mas é complicado. Tá bom? É isso, vai acabar aí. Tem que passar pra frente. Sim, porque é mesmo, o inimigo ele trabalha de forma sutil, que você vai devagarzinho, isso aqui não tem problema, isso aqui não tem, a gente vai deixando aquilo que a Débora falou. A gente não pode estar deixando, a gente tem que ser mais firme, a gente tem que ser mais cauteloso, como diz aqui Paulo, temos que ser criteriosos, né, para que essas coisas não vão, né, não vão se tornando. É igual uma doença, sabe aquela doença que você não trata no começo, fica mais difícil você tratar lá no fim? Se uma doença é assim, às vezes ela começou a aparecer, você já atuou, já não deixa, pronto, né? Então, realmente a gente precisa ficar atento e, como diz a Débora, muito importante, já nas pequenas coisas não deixar ampliar. Eu vou aqui agora passar a palavra para o pastor Vanderlei, porque a gente só tem aqui 3 ou 4 minutos, né, pastor?
E aí, Amém. Vamos então agradecer a Deus, né? E pedir para que o Senhor venha tocar no coração também dos pais para orientar os filhos. Porque alguns pais falam assim, mas a igreja não ensinou. Quer dizer, joga toda a responsabilidade na igreja, né? Sabendo que quem deve ensinar realmente, em primeiro lugar, são os pais que devem ensinar, né? Que tem mais autoridade, né? Do que qualquer igreja, qualquer pastor, né? Qualquer líder. Amém? Mas é muito importante essa conversa, né? Para nós estarmos aprendendo junto e o que a gente pode fazer para melhorar. Amém. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse estudo maravilhoso. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, continue capacitando o Edgar, o Marcelino, para estar nos ensinando a tua palavra, Pai. Pai amado, e no que tange aos pais, meu Deus amado, nesse período onde vai existir e sempre existiu tantas coisas erradas, Pai amado. Deus amado, que é o período do carnaval, quantas pessoas se perdem, Pai amado, quantas pessoas são mortas por descuido, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que a nossa igreja possa ser aquela igreja que possa mostrar para as pessoas que existe uma diferença muito grande em ser cristão ou não. Pai amado, obrigado, Deus, por tudo. Continue nos abençoando e abençoe, Pai amado, os adolescentes da nossa igreja e que os pais possam estar ensinando os seus filhos, Pai amado, no caminho que deve andar. Obrigado por tudo, Deus, e abençoe o culto também de hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus que abençoe. Fica na benção. Shalom, Adonai. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Até a noite.